Não trabalhe até morrer ou não dependa única e exclusivamente do governo para ter uma renda passiva na sua aposentadoria. Comece a construir agora mesmo a sua renda passiva para ter mais qualidade de vida o quanto antes, até mesmo se você quiser fazer uma transição de carreira, é preciso ter dinheiro trabalhando para você. Eu sou Davidson Barbosa e no episódio de hoje eu vou te falar quais são os caminhos principais, a forma mais inteligente para você construir patrimônio e ter uma renda passiva lá na frente. Não se esquece de deixar o legal nesse vídeo e compartilhar com mais uma pessoa. Renda passiva é quando o dinheiro, o seu patrimônio, está gerando renda para você sem necessariamente você estar ativo, sem você estar interferindo nessa geração de renda. Óbvio que você vai precisar ter capital para te gerar renda. E para ter capital você precisa investir, fazer sobrar dinheiro no seu orçamento de algum jeito. Mas quando você começa a construir patrimônio, esse patrimônio pode te gerar renda. E necessariamente vai ser 100% do mercado financeiro. A lógica mais perto, ou o exemplo mais próximo que a gente pode dar hoje, é você ter um imóvel. Se você tem um imóvel e esse imóvel está alugado, por exemplo, ele está te gerando renda, uma renda passiva. No livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, os principais exemplos que ele dá lá no livro dele é justamente no ramo imobiliário. Então, ter um imóvel te gerando renda é justamente a lógica principal da renda passiva. Mas, no mercado financeiro, você pode ser sócio de boas empresas, de empresas pagadoras de dividendos. Você pode também comprar cotas de fundos imobiliários e ele vai te pagar mês a mês. Mas calma, perceba que se você ficar recebendo dinheiro logo no começo ali dos seus investimentos, você vai estar atrasando, travando a força dos juros compostos, que precisa de tempo para crescer. Então, se você já se beneficiar no começo, se você focar no começo da sua estratégia em empresas pagadoras de dividendos ou em fundos imobiliários, você vai perder a atração. Então, necessariamente você não precisa começar por esses ativos ou por essa modalidade de ativos. Você pode começar com ativos de crescimento, de geração, de crescimento patrimonial e numa fase de vida que a gente vai olhar aqui, você vai migrar essa estratégia e vai começar a receber dinheiro, receber rentabilidade desse patrimônio se a gente usar o mercado financeiro como opção e também você pode usar o mercado imobiliário como opção também. O que a gente tem que ficar antenado é justamente a questão da diversificação. Imóvel não é coisa ruim, não. O problema do imóvel é que as pessoas gastam toda a energia que tem, financia aí 30 anos, faz o máximo de esforço, tudo que consegue de rentabilidade, de sobra de dinheiro, vai para pagar esse imóvel e esse esforço é muito grande e você vai ficar querendo abandonar essa estratégia. Se você não pagar o financiamento, você vai tomar o seu imóvel. Então, não é esse o movimento principal que você deve fazer para ter uma renda passiva. Você pode começar no mercado financeiro, começar a construir patrimônio, depois da entrada no imóvel, você vai começar a construir disciplina, vai ter o imóvel também para te gerar renda e aí você vai estar diversificando o seu patrimônio, não só em um imóvel físico, mas também no mercado financeiro. Então, o que é que você precisa para construir a renda passiva da maneira mais inteligente possível? Primeiro, você precisa construir um hábito e ter disciplina de fazer o seu patrimônio crescer, de você poder investir todos os meses, porque ao passar do tempo, nós vamos pegar momentos de altas e momentos de baixa. Você tem que sempre fazer os aportes. Isso é disciplina, é ter dinheiro sobrando no seu orçamento para fazer os investimentos. Já dei o exemplo aqui, que é o exemplo mais clássico que nós temos aqui, é o exemplo da academia. Você não vai na academia
no primeiro dia e depois vai medir e ver quanto cresceu. É uma construção. Fazer uma dieta, você não vai ficar magro do dia para a noite. Você vai ter que mudar o seu hábito alimentar, passar um período de tempo, construir uma nova rotina, um novo hábito para poder perder peso. Você não vai começar uma dieta na segunda e no sábado você vai se pesar e ver quanto acabou, quanto você perdeu de peso. Não é fácil assim, não é simples. Você precisa construir um hábito. Nos investimentos é a mesma coisa, disciplina. Você precisa fazer aportes sistemáticos para construir o patrimônio, depois mudar a estratégia para poder viver de renda. E também é preciso se planejar, pedir uma ajuda profissional de pessoas que já estão mais tempo no mercado financeiro para tomar boas decisões. Você não vai ter uma segunda chance. Você só vai ter uma vida para construir patrimônio e viver bem lá na frente, quando você vai ter mais tempo livre. Na melhor idade, algumas pessoas chamam, né, de idoso e tal, mas não é idoso não, é a melhor idade. A indústria da saúde, a medicina, o nosso conhecimento enquanto humanidade vem melhorando a cada dia e nós vamos viver mais tempo. E vamos precisar estar ativo financeiramente se você não estiver construindo patrimônio para esse período. Então você não vai ter outra chance para acertar. Tenha o máximo de cuidado, busque o máximo de informação, se livre dos conflitos de interesse, onde as pessoas vão estar te oferecendo o melhor produto que é boa para ela, tá? Que vai bater a meta dela e tal. Você que deve construir o seu patrimônio que vai te gerar renda lá na frente. Não dependa só do gerente do banco, não dependa só do seu assessor. Você busque conhecimento para poder você mesmo gerar o crescimento patrimonial e depois gerar a rentabilidade desse dinheiro que vai estar trazendo benefícios para você na melhor idade. Você não vai ter outra chance de acertar. Então comece o quanto antes, comece a investir, nem que seja com pouco, para você aprender e aí errar com pouco logo no começo e acertar o rumo e começar a construir riqueza, patrimônio para a sua melhor fase da vida, ou se você conseguir acelerar ao máximo esse processo, ter liberdade de escolha para mudar de carreira, enfim, né, fazer esses movimentos. E por que você deveria realmente buscar viver de renda ou montar uma estratégia de capital, de gerar renda para poder ter esse patrimônio, esse dinheiro entrando no seu orçamento? Primeira coisa que você pode pensar é justamente sobre a segurança. Se você lembra lá da pirâmide de Maslow, onde o ser humano busca primeiro a segurança, quando você tem capital, quando você tem dinheiro guardado para uma reserva, quando você tem dinheiro gerando renda para você, você vai ter mais segurança para tomar melhores decisões. Tanto decisões para lazer com a sua família, tanto decisões de compra, porque você sabe que tem um dinheiro para pagar, quanto decisões seguras para você mudar de carreira, fazer outra coisa que você gosta, trabalhar menos, passar mais tempo com seus filhos. Então, ter capital vai te proporcionar ter dinheiro sobrando no seu orçamento. Ter um dinheiro crescendo vai te dar mais segurança para tomar melhores decisões. E ao mesmo tempo, vai te gerar liberdade de escolha, que é o que eu mais prego aqui no meu canal, nas minhas redes sociais. Né? Liberdade de escolha é quando você escolhe se você vai trabalhar mais, vai fazer outro trabalho depois do seu trabalho, quando você escolhe não gerar uma renda e ficar com seu filho, quando você escolhe levar a sua esposa para um jantar, você vai ter mais liberdade de escolha porque você tem um patrimônio crescendo, você tem um patrimônio que está trabalhando para você, tem dinheiro gerando renda. E esse benefício automaticamente vai te gerar qualidade de vida. Algumas pessoas acreditam que o dinheiro é a raiz de todo mal, ou que o dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz felicidade também, tá? Se você acha que riqueza não traz felicidade, pobreza vai trazer o quê? Vai trazer nada. Então, qualidade de vida é você poder usar o dinheiro da melhor maneira possível. O dinheiro que você, a maneira que você acha correta. Então, o dinheiro ele só vai trazer ali, vai exponencializar aquilo que você acredita. Se você é uma pessoa boa, se você quer ajudar outras pessoas, se você tem mais dinheiro, você vai poder ajudar mais e mais pessoas. E tudo isso vai te deixar você, vai deixar você zen, com menos estresse. Boa parte das causas de briga de família, boa parte de improdutividade no trabalho, tudo isso é gerado por causa do mau relacionamento com o dinheiro. Então, se você se relaciona bem com o dinheiro,
tem um patrimônio ali, sabendo que você está construindo riqueza, ele vai te gerar tranquilidade, vai tirar o seu estresse. Então, pensando nessa logística, ter um patrimônio crescendo, ter dinheiro que vai gerar rentabilidade, vai deixar você sem estresse. E hoje, as pessoas contribuem de alguma forma para uma previdência do governo, para uma previdência da empresa, e não consegue identificar melhor, não entende como é que funciona os juros compostos. Se você é investidor, se você está aqui no meu canal, gosta de finanças, gosta de investimentos, a dica é você, acabou o vídeo aqui, vá assistir uma aula de juros compostos, tá? Vai fazer total sentido, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Quando você foca no crescimento patrimonial, quando você organiza o seu orçamento, o seu dinheiro que entra para você e você organiza aquilo ali e separa parte para construir uma renda passiva, você está fazendo juros compostos trabalhar a seu favor. Numa simulação que eu posso fazer depois aqui para vocês, pode falar comigo, mandar um comentário. A gente vai poder fazer uma simulação e saber que você pode se aposentar mais cedo ou trabalhar menos. Em alguma fase da vida, você vai escolher trabalhar menos. Você vai se aposentar mais cedo. Por quê? Porque você está com o dinheiro te gerando renda. Se você tem uma vida mais simples, uma vida mais barata das escolhas que você toma, e você tem um dinheiro que está te gerando renda, você pode escolher essa renda que está entrando para pagar a escola do seu filho, para pagar o aluguel, para pagar a parcela do carro, que seja. Então, se esse capital está te gerando renda para assumir os custos da sua vida, que por hora pode ser mais em conta, menos onerosa, esse dinheiro vai te ajudar a te aposentar mais cedo. Perceba que todo investidor precisa passar por 3 fases. Eu vou explicar aqui quais são essas fases para você entender como que faz para viver de renda, qual é o passo correto, qual é o caminho que a gente deve trilhar para alcançar a tão famosa liberdade financeira ou liberdade de escolha, que é o que eu acredito mais perto, né? Então, a primeira coisa, a primeira fase de todo investidor é você construir uma reserva, construir proteção. O dinheiro ele foi feito para ser usado e você precisa usar dinheiro também no presente. Não dá para guardar dinheiro só para o futuro. Uma parte do capital, sim, vai ser alocado por um período maior, mas a outra parte deve ser usado no presente. Então a primeira fase eu chamo de fase de proteção. A fase de proteção ela é composta apenas por renda fixa. E o começo de tudo é renda fixa com muita liquidez. Renda fixa como CDB, Tesouro Direto no programa Tesouro Selic, e tudo bem com isso. LCI, LCA, que são LCI e LCA, que tem benefícios fiscais, onde você vai alocar em renda fixa, produto com garantia, produto com mais liquidez, menos liquidez. Renda fixa deu que você vai usar dentro de 1 ano, dentro de 2 anos. Esse capital vai te gerar proteção, vai te gerar segurança, vai te gerar liberdade também para viajar com sua família e com tudo. Essa é a primeira fase. Essa se chama fase de proteção. E esse dinheiro vai ter que ser focado o máximo possível para atender essa fase. Depois, a gente entra na segunda fase, que é a fase do crescimento. Então você tem dinheiro agora para atender a emergência acontecer e tem dinheiro para viajar com sua família, tem dinheiro para trocar de carro, tem dinheiro para dar entrada no imóvel. Fase de proteção. A fase de crescimento é quando o dinheiro, a parte do patrimônio, ela começa a ser alocada em ativos de crescimento. Você não precisa receber dividendos, você não precisa ficar recebendo aluguel das ações, aluguel dos fundos imobiliários. Quem está focando nessa fase agora não está fazendo a estratégia correta. Faz sentido ter na composição do seu portfólio, da sua carteira, empresas que pagam dividendos? Faz sentido. Mas você não deveria se beneficiar disso agora. Se você já tem a fase de proteção completa, com reserva de emergência, colchão financeiro, está atendendo ali as suas demandas de curto e médio prazo, está alcançando suas metas e seus objetivos, agora você precisa focar no seu crescimento patrimonial. E todo o dinheiro
De novo, tá? Todo o dinheiro que for gerado desse patrimônio, ele deve ser reinvestido. Gerou rentabilidade, pagou dividendos, pagou o juros sobre capital, pagou aluguel, você reinveste esse dinheiro e vai fazer parte do seu patrimônio apenas para crescimento. E essa fase é a fase mais demorada, é a fase mais chata. Investir realmente é chato, tá? Se você está com muita emoção na hora de investir, compra, vende ação e tal, você não está fazendo do jeito certo. Ou do jeito mais tranquilo, adotando medidas de renda passiva, sem pressa, vendo seu patrimônio crescer com segurança e com responsabilidade. Então, pega toda a rentabilidade e reinveste, reinveste. E aí você vai gerar crescimento patrimonial. Se você focar em empresas que não necessariamente estão pagando dividendos, perceba que as maiores empresas que pagam dividendos, elas não conseguem mais crescer. São empresas gigantes que já atingiram o patamar de crescimento ideal ali, elas não conseguem dobrar de tamanho, a valorização das ações delas não vai ser mais como era antes. E para que ela continue atraindo seus investidores, o que é que ela faz? Paga bons dividendos. Esse crescimento patrimonial é muito lento. Na estratégia, você deveria ter empresas de crescimento. Estratégias, ETFs, fundos, que seja de empresas de crescimento, onde há possibilidade de crescimento. Você pode experimentar startups, algo desse tipo, mas todo o dinheiro que for gerado volta para o patrimônio. E aí você finaliza a fase 2, que vai demorar bastante, até atingir o ponto de inflexão, como dizia Flávio Augusto, né? Esse ponto de inflexão, eu chamo que você entra na fase do desinvestimento. Agora que você conseguiu construir patrimônio, você deve começar a melhorar, aprimorar a sua estratégia e aí sim ter empresas boas pagadoras de dividendos. Ter investimentos como, por exemplo, os fundos imobiliários que vão te gerar rentabilidade. Tem também títulos públicos, que as pessoas esquecem, né? Que eles pagam rentabilidade semestral. Então, é possível você montar uma estratégia apenas de títulos públicos para que eles te paguem todos os meses, tá? Títulos que pagam no começo, no meio do ano, títulos pré-fixados, você mistura ali, faz uma estratégia bonitinha, você consegue receber dinheiro a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, dinheiro suficiente para você passar 2, 3 meses. Então, nessa fase, na fase 3, que é a fase do desinvestimento, aí sim você deveria focar em empresas, em ativos geradores de renda. E essa renda é justamente a renda que vai garantir pagar suas contas quando você alcança a liberdade de escolha. Porque se você começar a se beneficiar da rentabilidade do seu patrimônio, ele não vai crescer. E se você usar o patrimônio só para resgatar, ele vai acabar um dia, né? Você vai continuar vivendo e vai gastar todo o seu dinheiro. Então, fase 1, proteção, renda fixa, reserva de emergência, atender demandas de curto e médio prazo, 2 a 5 anos. Fase de crescimento, parte do capital vai ser estrategicamente alocado só para crescimento. Se na composição tiver empresas pagadoras de dividendos ou fundo imobiliário, tudo bem, pega esse dinheiro, reinveste para que ele continue crescendo. E aí na fase 3, você realmente faz o ajuste final da estratégia e começa a receber os dividendos, as rentabilidades, com renda fixa, com renda variável, com ações, do jeito que você quiser, tá bom? Eu trouxe aqui uma simulação de valores só para você ter ideia. Imagina que você consegue separar R$ 300 todos os meses. No período de 30 anos, R$ 300, no período de 30 anos, todos os meses, a questão da disciplina que nós já tínhamos falado aqui, você vai conseguir acumular R$ 1 milhão se você conseguir rentabilidades de pelo menos 1% ao mês. Eu já falei nesse vídeo onde você consegue rentabilidades de 1% ao mês, que é justamente no Tesouro Selic. Ah, Deus, você está fazendo número aleatório e tal. Não, essa é a conta. Esse foi um dos primeiros livros que eu li de Mauro Calil, que fala sobre a receita do bolo. R$ 300, 1% em 30 anos, dá um pouquinho mais de R$ 1 milhão.
Obviamente que a gente não consegue manter essa taxa de hoje, de 1%, até os 30 anos. O mercado financeiro ele vai oscilar, existem ciclos de mercados, e hoje está fácil fazer 1%, mas em outros períodos não é tão fácil assim fazer 1%, principalmente quando a renda fixa está pagando menos. Então, uma boa composição entre renda fixa e renda variável, ao passar do tempo, tentando buscar sempre esse 1%, você vai estar alcançando o seu primeiro milhão. Só que tem um detalhe, Nessa conta aí, nós precisamos colocar a inflação, tá? A inflação é quando o seu dinheiro perde valor no tempo. Perceba que aqui no Brasil, nenhum produto consegue fechar um ciclo anual com o mesmo preço. Então, o preço dos produtos vão variar e vão variar para cima na maioria dos casos. Nesse caso, você precisa adicionar a inflação nessa conta para poder ter realmente o valor final, quanto seria. Para você ter uma média hoje no Banco Central, se você for esticando pelo lado de 10, 15, 20 anos, a média inflacionária é de 3,5% a 4% ao ano. Então, você precisaria fazer não só 1% ao mês, que vai dar 12 e pouquinho no ano, mas você deveria fazer pelo menos uns 15 a 6% ao ano para tirar a inflação de 3, 4 e conseguir esse 1% ao mês. Então, não é uma tarefa 100% simples, mas dá para começar assim, rentabilizando 1% ao mês. Detalhe, esse 1 milhão de reais, o sonho brasileiro aí, né? Se você tivesse com esse dinheiro na poupança, que está rendendo 0,5, isso ia te gerar 5 mil reais de renda passiva todos os meses e o seu 1 milhão de reais ia ficar lá parado sem crescer, né? 1 milhão de reais, rentabilizou 5 mil, você usa esses 5 mil. Não sei se 5 mil atende às suas necessidades de vida hoje. Mas um simples movimento, a números de hoje, novamente, 1 milhão de reais no Tesouro Selic, que está rendendo praticamente o dobro da poupança, já livre de imposto de renda, você conseguiria pelo menos aí 10 mil reais por mês. Então, ter essa sabedoria, fazer essa migração de poupança para o tesouro, para ver o seu patrimônio crescer, principalmente na fase de crescimento, e fazer total sentido, né? Depois que você juntar 1 milhão, 2, 3, 4 milhões, você não precisa se preocupar muito com isso não, né? Até o João Amoedo, que foi candidato a presidente há um tempo atrás do Partido Novo, quando os presidenciáveis são obrigados a divulgar os seus patrimônios, eu fui lá, estava curioso, e boa parte do investimento dele estava na poupança. Mas por quê? Porque ele tinha tanto patrimônio, não tenho certeza aqui do valor, mas ele não estava preocupado aonde esse patrimônio ia estar rendendo, porque o acúmulo de capital dele era tão alto que o que gerava era o suficiente para ele. Então não se preocupava aonde ele ia estar alocado. Ele estava preocupado justamente quanto ia cair se ia atender a sua demanda. Então, só para a gente fazer conta aqui, 1 milhão de reais, 5 mil por mês na poupança, 1 milhão de reais no Tesouro Selic daria pelo menos 10 mil reais por mês de renda passiva para você receber esse dinheiro sem precisar gastar mais nenhuma energia. Só energia de conhecimento que você já está tendo aqui no meu canal para investir melhor esse patrimônio. Vou deixar agora 3 princípios que você vai seguir para conquistar essa renda passiva. Né? 3 princípios que eu separei, que eu vivo para a gente conquistar essa liberdade de escolha, essa renda passiva lá na fase 3. Primeiro, ter um bom planejamento financeiro. Se você está gastando tudo que você ganha, não está sobrando nada para você investir, ou está sobrando pouco, você não está organizado financeiramente, provavelmente você vai estar desorganizado também nos seus investimentos. Então, primeiro, organiza a casa. Deixa o seu orçamento rodando bonitinho para poder sobrar dinheiro todos os meses. E aí você continuar alocando mais e mais capital justamente no seu crescimento patrimonial. Esse aqui já abre o segundo princípio, que é justamente ganhar mais. Os super ricos americanos, boa parte, melhor, mais da metade do seu foco é em negócios. Então, a pessoa não vai ficar rica apenas com os investimentos. Ela tem que estar com poder de geração de renda alta. Então, se você não está se qualificando, se você não está buscando aumentar a sua hora
de trabalho percebida, se você não está se qualificando mais para poder ganhar mais, se você não está pensando em ter uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda, um outro negócio, provavelmente você vai demorar mais para ficar rico, para construir patrimônio, para poder viver de renda. Então, o foco deveria ser também em ganhar mais, em abrir mais opções de crescimento patrimonial. Só que você só vai ter isso quando você tiver mais segurança no seu dinheiro, nos seus investimentos. Então, busque crescer também. A fase básica ali, ter reserva, tudo vai te dar mais segurança para empreender, para fazer um negócio, para fazer mais dinheiro. Então, mais dinheiro vai acelerar o seu processo de viver de renda. E só com os investimentos vai demorar muito mais para você construir patrimônio. Como eu falei aqui, os ricos e os super ricos cada vez mais estão focados em negócios, o dinheiro crescer. A veia empreendedora, comprar barato, vender caro, ou comprar barato e vender no preço certo, ganhar esse spread aí é muito mais vantajoso do que simplesmente investir. E hoje nós temos aí o advento da internet, que dá para você fazer um bocado de coisa de casa, você consegue fazer um reforço escolar, você consegue gerar uma nova fonte de renda. Se você já é bom no seu negócio, você consegue prestar consultoria. Se você busca muita informação, você consegue oferecer essa venda desse produto, do seu conhecimento para outras pessoas. Então, gerar mais renda é tão importante quanto investir. Só assim a gente vai para o princípio de número 3, que é investir melhor. Então você deve sim se preocupar com seus investimentos na medida do possível e ir aprimorando a rentabilidade e melhorando o seu crescimento patrimonial. Como? Analisando de tempos em tempos a sua estratégia. Se preocupando no ciclo de mercado. Eu estou gravando esse vídeo aqui, a Selic está 13,75%. Isso quer dizer que qualquer investimento hoje, qualquer investimento de verdade, sem ser poupança de renda fixa, está pagando mais de 1% ao mês. E tem um monte de gente só 100% alocado em renda variável. Outra gente começando agora a investir e focando só na renda variável. No ciclo de alta de Selic, o ciclo econômico que nós estamos vivendo hoje, o reforço maior deveria ser na renda fixa. Depois, em outro ciclo, o foco mais em renda variável. Eu sei que está na hora de comprar ações, porque as ações estão esmagadas. Mas, se você tem boa parte de renda fixa, com a estratégia, boa parte de renda variável, baseado no seu perfil de risco, você vai fazendo o equilíbrio mês a mês. Se está pagando muita renda fixa e você já tem muita renda fixa, tudo bem, ir para renda variável. Mas se você tem pouca renda variável, talvez seja a hora de investir um pouquinho mais e fazer esse equilíbrio. Então, melhorar a performance dos seus investimentos, investir melhor faz sentido para você crescer seu patrimônio e lá na frente poder viver de renda. Então, no vídeo de hoje, nós explicamos o que é renda passiva, justamente quando você está recebendo juros, recebendo dinheiro do patrimônio que você construiu, tá certo? Você construiu o patrimônio. Vimos também que necessariamente o mercado financeiro não é a única opção. Faz sentido sim na sua estratégia de diversificação ter um imóvel, se for o caso, que vai estar te pagando aluguel para esse dinheiro também entrar no seu orçamento. Vimos também que é preciso ter disciplina para fazer aportes sistemáticos. Fizemos a continha há pouco de R$300, mas você precisa ser R$300 todos os meses durante um prazo de 30 anos. E ainda tem a conta da inflação no meio, que vai atrapalhar essa nossa demanda aqui. E as últimas duas coisas para fechar que nós não podemos esquecer é ter um bom planejamento financeiro para que sempre sobre esse dinheiro. Você tem que estar em dia com o seu planejamento para poder esse dinheiro sobrar. E não é só de investimentos que vai fazer a sua construção patrimonial. Você precisa gerar dinheiro. Os super ricos, como eu falei aqui, eles têm boa parte do seu foco de energia no crescimento através de negócios. Então, não é só o investimento, mas os negócios também vão trazer boa rentabilidade que vai ajudar você a investir e a construir esse patrimônio para viver de renda. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre viver de renda. Se você vai conseguir alcançar essa meta, se você tem alguma meta financeira onde vai te gerar renda, deixa aqui nos comentários. Chama o pessoal para vir aqui para o nosso canal, se inscreva no canal,
Deixe seu legal se você gostou, se você conseguiu absorver aqui algum conhecimento. Não esquece de compartilhar e eu te vejo no próximo vídeo.